Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um EP Livres, Leves e Soltas. E a gente continua nosso bate-papo aqui, eu e a Lívia. Como o assunto rendeu muito sobre parto, que foi no nosso último EP, a gente resolveu fazer 3 EPs, né, especiais. Um sobre parto, hoje vai ser sobre amamentação e no próximo a gente traz também sobre sono infantil. Hoje, então, a gente espera poder responder várias dúvidas sobre a amamentação. A Lívia, consultora em amamentação, e ela vai falar um pouco sobre esse processo, que também é um processo de autoconfiança, de conhecimento, em que a mulher ela precisa saber todo o processo, né? Para que a amamentação seja leve. Eu falo, antes até, Lívia, de começar a amamentar, eu sempre achei na minha vida que eu não ia amamentar. Eu olhava para o Michel, para minha mãe, para todo mundo, e olha, faz 2 anos que eu amamento. Eu falava, não vou amamentar, que aflição, me dava aflição de pensar no nenê, né? Mamando no seio, e é uma coisa que a gente nem sente, né? E aí, deu tudo certo. Eu acho que por eu ter na minha cabeça, não vou amamentar, quando ele nasceu, eu tive dificuldades no comecinho. Eu lembro até que eu te chamei, né? Ficava toda hora ali. Até tentei o bico artificial. A Lívia falou, Carol, pelo amor de Deus, não pega o bico artificial que você vai piorar aí o processo. E acabou que deu tudo certo. Eu não tinha o bico formado, enfim. E a Lívia sempre me falava, Carol, amamentar não dói. Então, tá tendo algo aí sobre a pega, né? Que não tá correta. Tem outras coisas também que podem acontecer, né? E realmente, amamentar não dói. Porque quanto tempo eu amamento? Eu falo que eu sempre tive uma aflição enorme em pensar em amamentar. E hoje a gente amamenta de qualquer jeito, né? Tá ali, tá. Ponta cabeça. Qualquer lugar, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê, a gente amamenta, que não dói. É uma coisa que nem sente. Você tá ali conversando. É mesmo. Por exemplo, a Maia podia estar mamando na Lívia aqui, o Theo, a gente estaria E aqui. a criança vem e já entra. Tá aí, ó. É uma coisa assim. É interessante você trazer isso, porque a maioria das pessoas, eu falo que é mito, tabu, é construção cultural, que as pessoas acham que tem que doer, né? Tem que calejar. Ai, vamos passar. Me falavam antes. Passa bastante bucha vegetal no bico do peito. Eu não passo. Nossa, eu falava, gente, que aflição. Eu fui no médico aqui. Essa orientação que eu recebi. É só o que falam pra tomar e passar bucha. Eu falo assim que preparação para amamentar é informação. Olha que legal. Só, mais nada. Se prepare, leia, informação de qualidade, tenha uma consultora. Olha. É isso. Porque assim, você tem que entender, é porque as pessoas acham às vezes que é instintivo. Bebê nasceu, você põe, grudou, lindo. Pode ser que para algumas pessoas seja assim. Aconteça, né? Pode. Mas na maioria dos casos, não é. Não, você nem. Porque o nenê não sabe e a mãe não sabe. E né? a gente perdeu muito eu falo assim, a gente perdeu muito essa questão de disponibilidade, de entrega. Hoje a gente tem muita coisa que ocupa a cabeça de medo, de insegurança e outras tarefas e atribuições no dia a dia que eu acho que modifica muito, né? Talvez antigamente, não sei, né? No reino animal, às vezes, mas assim... Hoje em dia a gente tem que entender, sim, como que funciona, a gente tem que estudar, assim, para o sucesso ser maior, né? Eu acho que a gente entender que o bebê não nasce, não é fácil só colocar no peito. Existem caminhos e caminhos a ser percorridos, às vezes mais fáceis, às vezes outros mais difíceis. Né? E uma curiosidade, Lívia, estava lembrando, eles falam da bucha, do sol ou ficar puxando o bico do peito. Gente, pelo amor de Deus, nossa. No caso, né, eu falo, aconteceu comigo, pode ter acontecido com outras mulheres, o bico não ser saliente, né? Quem acaba fazendo o bico é o próprio bebê. E às vezes quando o bico qual seria a dica que você daria, né? Pra mãe, cheguei lá, vou... O que eu faço? Eu falo que tem casos e casos, né? É difícil, a gente tem que avaliar essa mama, né? Porque, na verdade, a gente não olha só uma mama, né? Sim. A gente tem que avaliar a dupla. Sim. Porque o que importa, na verdade, é a elasticidade dessa mama. Entendi. Então, eu posso ter um mamilo plano, mas muito elástico. Tá? Às vezes eu posso ter um mamilo mais protruso, mas mais rígido. Então, o que vai... E depende também da boquinha desse bebê. Como é que é essa língua?
Que legal. Né? Então, assim, como é que é essa sucção? Então, a gente tem que avaliar sempre essa dupla. Às vezes, um bico bem plano, com uma elasticidade maior, dá certo. Numa língua muito boa, que consegue fazer a sucção. E não tem aquela coisa, né? Porque uma das coisas que eu ouvi, olha, ele tem que pegar toda a auréola do seu bico. Eu pensava, meu Deus, porque às vezes a boca é tão... A auréola desse tamanho, nossa! Aí você fala, meu Deus, como é que esse bebê... Não, na verdade, hoje em dia a gente fala que o bebê precisa pegar maior parte da areola, né? Não, Mas que seja algo confortável para o bebê, né? Então, por isso que a gente tem que sempre avaliar. Mas a questão do bico plano, do mamilo plano, existem técnicas que a gente utiliza bem simples, mas não na gestação, né? Sim. E sim antes de amamentar. Que é a gente estimular esse mamilo, quem tem bombinha em casa, segundos antes de pôr o bebê. Entendi. Ou então, uma técnica muito simples que a gente utiliza é a seringa, vira ela ao contrário. Olha só. Mas assim, é claro, com cautela, com Sim, cuidado, com orientação. pra não machucar, né? Porque assim, ajuda o quê? Facilita o bebê a pegar. Porque o que acontece com o mamilo plano, muitas vezes a maior dificuldade para o bebê, a ejeção de leite acontece quando o mamilo toca o palato. Olha só. Então, se esse palato não tocar, essa ejeção de leite vai ficar comprometida. Então, por isso que a gente precisa avaliar essa dupla. Avaliar esse peito. A consultoria em amamentação, ela ocorre somente após o nascimento do bebê ou ela já pode acontecer na gestação para questões, eu falo assim, de informações mesmo? Eu ofereço os dois. Ofereço na gestação e ofereço, né, após e até quando essa criança mamar, né? Mas assim, eu costumo falar que... Você faz até o desmame, né? Você faz a consultoria para auxiliar nesse processo, né? Eu falo que a consultoria na gestação, a gente trabalha com prevenção, né? Quando meu filho nasce, eu já vou ter uma noção do que é certo, o que está no caminho certo, o que pode me trazer um alerta para dizer, opa, o que é uma mamada efetiva, como é que eu vou avaliar se está saindo leite, se o meu bebê está ingerindo caloria suficiente. Então, assim, a consultoria na gestação, ela vai te trazer subsídio para você poder ter essa avaliação. E aí sim dizer, não, tá ok, posso continuar nessa caminhada ou não. Tem alguma coisa esquisita, eu preciso chamar um profissional para me ajudar. Então, eu falo que é um investimento em saúde. Quantas mães fazem consultoria na gestação e não precisam depois que o bebê nasce? Porque consegue se virar, consegue entender todo o processo. E outra, é que eu falei, a gente já desconstrói vários mitos, né? Sim. De apetrechos para amamentação. E tem, hein? E assim, aquela questão que às vezes a sogra, a mãe, a avó já vem falando que tem que dar chá, que tem que dar água, que tem que dar mamar de 3 em 3 horas, tem que chupeta, tem que dar... Enfim, a gente já desconstrói. Então, quando o bebê nasce, a mulher já tem um outro caminho, assim, que ela já conheceu e que fica mais fácil para ela escolher ali na caminhada dela. E é interessante porque tem, igual a Lívia falou de chupeta, né? Falam, nossa, mas você tá fazendo o teu peito de chupeta. Mas, gente, o que veio primeiro, né? Tipo, pergunta de milhões. O peito. Então, e o mercado, ele ganha em cima disso. Então, tem os bicos de silicone, tem as conchas, tem... A concha ainda eu ainda vejo um pouco de utilidade e eu posso estar errada. Pela questão de quando vaza leite, pelo menos fica ali. Mas eu não sei se usa depois esse leite, então não sei se ela vai ter. Não usa, olha aí. Eu vou fazer um parênteses aqui. Ótimo. Não é indicado a concha, jamais. Por quê? Primeiro, porque ela aperta, né? Então, o mamilo, ele fica numa situação de que comprime. Tá? Nossa, você falando uma coisa, vou me redimir. Eu lembro até uma vez, minha irmã lembra e falou, ai, cá, não usa não, porque eu vi na internet, eu acho que coisou da moça e machucou muito o bico, porque... Exatamente, comprime demais. O mamilo, ele fica num meio úmido. Nossa. O que promove, a chance de você ter uma infecção ali, fungo, é grande, candidíase, enfim. E outra, aquele leite que tem que ser descartado. Né? Então, o que a gente costuma orientar faz rosquinha de amamentação. Hoje em dia, antigamente não vendia, a gente fazia com a fraldinha assim, enrolava, porque se pinga,
Pinga na fraldinha, é muito sustentável, você lava, né? Exatamente. E não tem perigo de machucar o bico do E peito. tem também, quem gosta, né? O protetor, o absorvente, né? Eu usei bastante. Mas, assim, absorvente. pra quem tem alguma fissura, É. né? Cria casquinha, cola no absorvente. Ah. E aí, quando você tirar a casquinha, vai sair, Vai sair. enfim. E o absorvente, na caixinha, ele diz que você tem que trocar cada mamada. E aí, você vai passar o dia trocando. O dia né? trocando, né? Exatamente. Porque, e é interessante, eu vou pontuar alguns mitos para a Lívia conversar com a gente. E eu acho muito legal essa troca de informações. Por exemplo, a concha, tá vendo? Uma coisa que eu ainda tenho lá em casa, vou descartar ela para não repassar ninguém. Na reciclagem. Vou jogar na reciclagem. Duas coisas que eu gostaria que você falasse. Mamar de 3 em 3 horas. A gente recebe um protocolo do hospital em que você tem que amamentar de 3 em 3 horas. E às vezes alguns pediatras até falam assim: ai, mas você tá dando peito toda hora pra essa criança. Para de dar mamar toda hora que a criança tem. Eu sempre dei a hora que o Theo quis. Então, assim, 3 em 3 horas, a gente já tinha mamado 1000 vezes nesse intervalo. E eu nem ligava, deixa eu mamar. E não tem isso, né? Tipo, eu ter que esperar 3 horas pra amamentar. Eu acho que assim, a gente parte de um pressuposto, idade gestacional que esse bebê nasceu e o peso que ele nasceu, né? Então, sim. Então, em alguns casos específicos de bebês de baixo peso e bebês que nasceram em idade gestacional prematuros, né? Enfim, ou que tem alguma particularidade, a gente tem que ficar atento, né? Mas bebês a termos com peso adequado e sem nenhuma particularidade, eu acho que a livre demanda é o principal. Primeiro, o bebê, ele tem condição, assim, ele solicita, né? Ele vai pedir. É claro que nos primeiros meses, assim, a dificuldade maior é que eles dormem muito. Então, a gente tem que estar sempre oferecendo. Mas, assim, esse padrão, esse protocolo de 3 em 3 horas, ele já caiu por terra há muito tempo. E até uma vez eu ouvi falando assim: nossa, mas você tá com sede, você vai ficar esperando 3 horas lá, porque tem que ser 3 horas. É a mesma coisa com o bebê, né? E o bebê não mama só por fome, né, Lívia? Ele mama porque ele tá com sede, ele mama porque ele tá com saudade, porque ele quer aconchego. Ele mama pra dormir, ele mama pra soltar pum. Ele mama pra fazer cocô, porque quando ele mama, ativa, né, os movimentos peristálticos também do intestino. Então, ajuda a fazer cocô, ajuda a passar o soluço, ajuda tudo, né? Então, assim... E é muito interessante, porque quando a gente fala de bebês, às vezes as pessoas, elas esperam uma maturidade dos bebês, né? E quer que a gente coloque uma maturidade nos bebês que... hora, gente, né? Vamos esperar, eu acho que cada faixa etária, cada momento. Eu acho que a amamentação, eu sempre fui também dessas de livre demanda. Como a Lívia disse, são vários fatores que fazem o bebê procurar o peito. Outra coisa que eu queria te perguntar: peito rachado, peito machucado na hora de amamentação. É devido ao quê? Acontece por quê? Na maioria dos casos, pega, né? É uma pega que ela não tá correta. E também alguns bebês com freno lingual. Às vezes, dependendo do tipo de sucção que ele faz, pode também machucar. Então, assim, e pega correta é a maior parte, assim, dos problemas na amamentação. Um bebê que não está posicionado, um bebê que está muito alto ou muito baixo, um bebê que pegou só o mamilo, que às vezes a maioria das mães tem dificuldade no sentido de colocar o bebê, deixa que ele pegue sozinho, né? E ele não tem o controle, então ele fica ali assim, ele pega de onde ele consegue, né? E aí, às vezes, a mãe não quer tirar porque pegou, mas tá doendo, mas tá mamando, não vou deixar, né? E aí machuca. Aconteceu comigo no começo, quando eu tive, foi isso. Ah, mas tá mamando, então deixa. Antes de machucar, mas tá mamando. E eu acho que era provavelmente a pega que tava errada. Sai caro isso depois. Sai caro, porque aí machuca, e aí você vai ter que dar de novo. E aí tá machucado, e aí vira uma... Né? Tem até umas pomadas que pode passar, né, Lívia, assim, quando acontece isso. Mas o mais indicado é o que a Lívia falou: informação e procurar ajuda. Porque por muitas vezes, às vezes a mulher fica sofrendo tanto, né, Lívia, ali sozinha e não sabe o que fazer. Procura ajuda, procura uma consultora de amamentação, porque também tem que ser alguém que vai te ajudar a resolver o problema. E não, às vezes, te colocar mais coisa na cabeça ou te fazer dar chá, complementa, às vezes você, né, tem tanta chances de a amamentação dar certo e às vezes acaba indo por outros caminhos por não
saber o que fazer. Eu acho que assim, tudo vai do desejo dessa mãe, né? O que que essa mãe deseja, né? Entender a história dessa mãe, dessa família é importante porque para essa mulher amamentar, ela precisa de apoio, Exato. né? Então a gente tem que olhar essa dinâmica familiar, entender qual é o desejo, que tipo de apoio que ela tem, porque senão ela não vai sustentar, É, né? Então, assim, eu falo que hoje eu tenho uma filha de 3 anos que ainda mama sim. porque eu tive apoio, né? Então, eu tive apoio do meu marido, eu tive apoio da minha família, eu tive condições de manter essa amamentação até hoje e desejo, né? Sim, Mas às sim. vezes não basta só o desejo. Só o desejo, né? exatamente. A gente tem que ter um profissional e a gente precisa também de algum tipo de apoio. E esse apoio, às vezes, se a gente não tem na família, a gente pode encontrar uma rede de mães, por exemplo, né? Que hoje, e que bom, existe mais, né? Existe mais mães que acolhem as outras. Uma outra coisa também que eu acho que existe de tabu, não tenho leite. Já ouvi várias mulheres, né, que não tive leite, não aumentei porque eu não tive leite. O que que você fala sobre? Isso é uma condição muito rara, né? Então, assim, é claro que em alguns casos, por exemplo, se a mulher fez alguma cirurgia, né, que tirou a areola, recolocou a areola, né? Então, assim, mexeu nas terminações, a gente não tem como falar que não vai. Que não vai ter produzir, casos, exato, né? Mas a gente vai ter que entender como será essa produção, se talvez essa produção vai ser diminuída, ou se ela vai dar conta, mas não tem como eu dizer sem tentar, né? Então, isso é um dos casos. Mas assim, de resto, Estresse pode ocasionar a... diminuição de leite, sim, mas não a gente vai dizer que Não tive leite. não, isso não. A questão da produção de leite, ela está intimamente ligada com o estímulo, né? Assim, tô falando de uma pessoa saudável, né? Não vou entrar aqui Sim. em intercorrentes Que existem problemas outros de saúde, casos, mas né? que são raros, né? Então, assim, estímulo. Como é que eu sei se o estímulo está sendo correto? Se a pega estiver correta. Se o bebê tem uma pega correta, ele tem um estímulo adequado. Tendo o estímulo adequado, eu tenho uma produção de leite, né? Então, isso daí é fato. E para saber se essa produção de leite ela tá sendo suficiente ou não, aí é que tá. Que eu acho que é muito assim o que a gente não pensa, às vezes, que a gente tá no meio, né, desse turbilhão. Vejo muita mãe tira com a bombinha e mede. Olha o tanto que eu produzo. Isso é impossível a gente medir, impossível. Então, assim, a gente está falando de hormônios, a gente está falando ninguém nesse mundo é melhor para extrair leite do que um bebê mamando. Então, assim, como que a gente sabe disso? A gente vai olhar se esse bebê está saudável no sentido de ganho de peso, se ele dorme, se ele sorri, se é um bebê ativo. É claro que dentro do desenvolvimento da idade dele, né? A Lívia sempre fala da maioria, né? Sempre há as exceções em todos os casos. Então, assim, a gente vai olhar quantidade de xixi e cocô, para mim é fundamental, porque a gente sabe o quanto entra e o quanto está saindo, né? Então, assim, às vezes o número da balança ele não me diz tanto, mas a gente tem que olhar o todo. Né? Então, assim, baixa produção de leite é muito difícil de diagnosticar. E para diagnosticar, vai um tempo, porque a gente tem que avaliar vários fatores para depois poder ter esse diagnóstico. Mas antes disso, a gente tem muitas coisas para poder fazer, para aumentar a produção. A gente tem vários protocolos, várias técnicas. Antes de realmente desistir, né? É claro que vale o desejo dessa mãe também, né? Mas essa não tive leite é muito difícil. É raro. E eu vou jogar algumas coisas que as pessoas mais falam e você vai comentando. Outra coisa é dar complemento para ele dormir a noite inteira. O leite não está sustentando. É uma coisa que a gente tem que pensar também o que não está sustentando, né? Como está esse ganho de peso? Uma criança que está ativa, uma criança que... Eu falo que dorme, mas dentro do padrão esperado para a idade, né? Porque acham que nenê vai dormir ininterruptamente, né? E não é, gente, esquece que acorda. E aí, assim, a gente tem que olhar também para esse bebê e saber
como é que tá esse ganho de peso, mas também não olhar só para esses números, né? E entender se realmente essa mamada tá efetiva. Por isso que precisa de um profissional, é difícil falar também. Avaliar essa mamada, avaliar se tá efetiva, enfim, tem que avaliar. E mais uma coisa, Lívia, leite materno é fundamental até os 6 meses, somente o leite materno. Não precisa, você não precisa dar chá, nem nada, né? Só o leite materno sustenta. Deixa eu só complementar o que eu esqueci. O que acontece muitas vezes da fórmula, que é o que a gente tem que pensar que na prática pode acontecer, é que as moléculas do leite materno, elas são muito pequenas e elas têm uma fácil digestão. Então, o estômago do bebê pequeno enche rápido, esvazia rápido. As moléculas de um leite de vaca, por exemplo, a proteína do leite de vaca é uma proteína muito grande. Então, para ela ser digerida, ela tem que ser quebrada. E para acontecer a digestão, tanto é que geralmente o bebê tem as fezes ressecadas, porque para fazer essa digestão precisa de muita água também para quebrar tudo isso. E o que acontece? É como se você desse um prato de feijoada, porque você já olhou a tabela nutricional? Quanto de caloria? São leites, são hipercalóricos e de digestão muito difícil. Então, come um prato de feijoada aí dentro. Né? Então, assim, o corpo cansa também, né? É um Exato. trabalho muito grande a digestão, né? Então, tem isso também. O bebê acaba desmaiando, na verdade, né? Muitas vezes. Em alguns casos, porque às vezes me procuram na consultoria do sono, né? Para dizer que quer dar fórmula para o bebê dormir mais, né? E muitas vezes, dependendo da idade, o bebê vai continuar despertando. Eu ia te falar porque uma vez me falaram, né? Até uma colega minha me falou, ai, Carol, dá fórmula. E eu acabei dando pro Theo uma vez só, um único dia. Eu falei, vou dar, vamos ver se ele dorme essa noite. Dei o leite, tudo tal. Mesma coisa. Acordou da mesma forma. Falei, dá fórmula, o quê? Pra lá. Uma outra coisa para a gente poder encerrar, Lívia, é um assunto que eu descobri depois que tive o Theo, sobre a amamentação compartilhada. O que seria a amamentação compartilhada? E aí depois o pediatra acabou falando que tem todo um processo se eu for doar leite. Eu não posso pegar um outro bebê, né, e colocar assim, eu vou pegar, vamos supor, a Maia, vou pôr ela pra mamar. Ama de leite. Exato, ama de leite. Ou a Lívia vai pegar o Theo e colocar pra mamar. Eu queria só que você falasse sobre isso, porque foi para mim uma descoberta depois que eu tive o Theo. Porque eu e minha irmã, a gente teve bebês muito próximos, né? Então, pra mim, pra ela, vamos lá, né? Vamos. E aí, depois o pediatra explicou pra gente e tal. E era algo que eu queria que você trouxesse. Eu acho que a amamentação, o leite materno, ele é feito para cada bebê, né? Então, assim, o meu leite é feito para minha filha, né? Das necessidades dela. E a gente tem que entender que se a mãe tiver alguma doença, tiver alguma coisa que é possível, né? Passar pelo leite, vai passar para essa criança, né? É igual sangue, né? Se a gente for pensar, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, não é simples assim. Ele passa por todo um processo quando é doado o leite, né? O leite materno. E a gente só pode doar quando a gente tem um banco de leite. Exatamente, porque aí ele vai passar por toda essa triagem até chegar o bebê. Exatamente. Não é tipo, tirei, vou dar ali. Não, então tem que ter um banco de leite pra gente poder doar. E eu não posso amamentar filhos, né, de outras pessoas. Por uma questão de ética, por uma questão de saúde. Eu não sei, né? Eu tô vendo a pessoa aqui, me parece saudável, mas... a gente nunca sabe. É porque antigamente era comum, mas hoje a ciência veio mostrar que pode ter algumas intercorrências. Não é indicado. Bom, pessoal, a gente volta no nosso próximo EP para falar sobre sono infantil. Eu acho que é um assunto ligado ao outro. E a amamentação, sono infantil, tem algumas coisas também em comum que a gente volta a conversar. Você tem alguma consideração sobre a amamentação que gostaria de fazer? Eu acho que assim, a gente tem que se preparar, né? Eu acho que tem ferramentas para isso. E uma profissional pode facilitar esse caminho, né? Deixar também mais leve. E entender que o desejo, muitas vezes, ele pode ser possível, né?
mas também não se sentir culpada no sentido de pensar que para você ter condições, você precisa de apoio também. Então, não basta só ter informação, não basta só ter, né, a vontade. A gente precisa de toda uma rede, né? E eu acho que a gente está aqui para isso também, né, Carol? Com Ser parte certeza. dessa rede. Hoje tem Materna Mulher, para quem conhece, quem não conhece pode buscar. É uma rede que também pode oferecer esse suporte, e se alguém precisar de alguma coisa também pode entrar em contato, que a gente está aqui também para fazer essa rede e para ser esse suporte. Então é isso, pessoal. A gente volta no próximo episódio. Até mais.